Bom dia, meu nome é Gabriela Rezende do Amaral, sou R3 de Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da UFG e, sob orientação da doutora Rosemar, vou apresentar a segunda parte da aula de câncer de mama, tratamento e segmento. Quanto ao tratamento, nós temos algumas opções terapêuticas, como a cirurgia de retirada da mama, a radioterapia, a quimioterapia, a terapia hormonal. É válido lembrar que quando se menciona sobre tratamento local, remete-se ao tratamento cirúrgico. E quando falamos de tratamento sistêmico, em suma, seria a quimioterapia. Quanto ao tratamento cirúrgico, nós temos algumas opções. Por exemplo, a mastectomia, que é a remoção completa da glândula mamária, e a cirurgia conservadora, também chamada de setorectomia ou quadrantectomia, que é a remoção de parte da glândula que contém o tumor com uma margem de segurança. Posteriormente, a cirurgia conservadora deve ser obrigatoriamente complementada com a radioterapia. Quanto ao tratamento conservador, nós temos algumas indicações, como a relação tumor-mama de até 1/5 do tamanho da mama. Isso porque quando a retirada do tumor deixar um resultado estético ruim, por ser um tumor muito grande, inicia-se pelo tratamento sistêmico, com a neoadjuvância. Já em gestantes, no primeiro ou segundo trimestre, é preferível realizar a mastectomia para evitar a exposição da gestante e do feto à radioterapia. Já no terceiro trimestre, pode ser realizada a cirurgia conservadora com a radioterapia após o parto. Outra indicação são pacientes sem doenças do colágeno, como a esclerodermia. Isso porque em doenças do colágeno é contraindicada a complementação com radioterapia. E outra indicação são tumores que não sejam multicêntricos. Multicêntricos são aqueles tumores em que há mais de um localizado na mama. A avaliação axilar, por sua vez, é muito importante, pois é através do estudo do linfonodo sentinela que se programa a extensão da cirurgia. Nessa avaliação, é injetado um azul patente periareolar no ato cirúrgico. Após, é realizado a massagem da mama por cerca de 5 minutos. E, por fim, durante a cirurgia, tem-se o objetivo de identificar o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática da mama. Quando o linfonodo é positivo, ou seja, quando há a captação do radiofármaco, é feita a excisão do linfonodo e se encaminha a peça para a congelação para que o patologista faça a análise. O interesse em se realizar uma cirurgia mais conservadora é com o intuito de ser menos limitante e agressiva para a paciente, assim como menos mutiladora e ter menos complicações, como linfedema. A maioria das pacientes não necessita esvaziamento axilar, mesmo se o linfonodo sentinela estiver positivo nos casos em que os tumores forem de até 5 centímetros. Cirurgia conservadora, em casos de cirurgia conservadora, pois após o tempo cirúrgico é feito radioterapia com campos para axila, nos casos de até 2 linfonodos positivos, em pacientes que não realizaram a quimioterapia neoadjuvante. Falando sobre a imunohistoquímica, ela é importante para prognóstico e programação de tratamento. Na imunohistoquímica, nós temos os receptores hormonais de estrogênio e progesterona. Tumores positivos para esses receptores hormonais têm bom prognóstico, são menos agressivos e permitem hormonioterapia com o tamoxifeno, por exemplo, na adjuvância do tratamento. Um outro parâmetro da imunohistoquímica é o KI67, que reflete o índice mitótico do tumor.
Quando acima de 14%, significa um índice proliferativo alto e de pior prognóstico. Por fim, o HER2 é uma proteína que atua como receptor de fatores de crescimento celular e que está localizada na membrana celular. Quando positivo, significa níveis mais elevados do que o normal na membrana das células cancerígenas e, portanto, de pior prognóstico. Ainda sobre a imunohistoquímica, ela é importante também na definição dos subtipos moleculares tumorais. Falando em ordem crescente de pior prognóstico, nós temos o luminal A, que tem os receptores hormonais positivos, porém o HER2 negativo e o Ki67 com baixo índice mitótico. O luminal B, com receptores hormonais positivos, também o HER2 negativo, porém com Ki67 com alto índice mitótico maior ou igual a 14%. O luminal HER2 é aquele que possui os receptores hormonais positivos e o HER2 positivo. Já o HER2 puro é aquele que só possui o HER2 positivo com os receptores hormonais negativos. Já o triplo negativo, que é o de pior prognóstico, possui os receptores hormonais negativos e o HER2 também negativo. Essa figura ilustra como a imunohistoquímica diz sobre o prognóstico dos tumores. Do lado direito, temos os tumores luminais, com um melhor prognóstico por apresentar receptores hormonais e, portanto, disporem de melhores condições de tratamento. E à esquerda, temos os tumores HER e que se aproximam dos tumores basaloides, que são de pior prognóstico, por estarem mais relacionados à mutação do gene BRCA1. Geralmente, os de melhor prognóstico estão relacionados à exposição prolongada da mulher ao estrogênio, ou seja, mulheres com idade mais avançada. Já os de pior prognóstico geralmente acometem mulheres mais jovens. Falando agora sobre o tratamento sistêmico, nós temos, dentro deste tipo de tratamento, a radioterapia, a quimioterapia e a hormonioterapia. Quanto à radioterapia, ela sempre será indicada nos casos de cirurgias conservadoras. Já nos casos em que foi realizada a cirurgia radical, a radioterapia será indicada nos casos de margens comprometidas, tumores mais agressivos que acometem pele e parede torácica, axilas comprometidas e tumores maiores que 5 centímetros. A quimioterapia, por sua vez, possui como medicações as antraciclinas e os texanos. A quimioterapia neoadjuvante é indicada nos casos de tumores volumosos. E na neoadjuvância, é importante lembrar sempre de fazer a marcação do tumor antes da quimioterapia para não comprometer a retirada do tumor no intraoperatório, pois a redução do tumor com a neoadjuvância pode ser muito expressiva. Já a quimioterapia adjuvante será indicada nas pacientes de alto risco, ou seja, quando houverem baixa expressão de receptores hormonais, graus histológicos tipo 3, alto índice de proliferação celular, 4 ou mais linfonodos comprometidos, extensa invasão vascular, tumores com mais de 5 centímetros. Também nos casos de carcinoma triplo negativos, quando maiores que 1 centímetro, e linfonodos positivos, e em pacientes com risco intermediário, a indicação de quimioterapia deve ser individualizada. Ainda na quimioterapia, nós temos a opção do tratamento com os anticorpos monoclonais, com o trastuzumab e pertuzumab. Esse tipo de terapia é indicada para pacientes com tumores HER2 positivos puro. Já nas pacientes com tumores luminais HER, além dessa quimioterapia, será associado também o uso de tamoxifeno. E nesse caso, existe um efeito adverso importante, que é a cardiotoxicidade.
E por isso, todos os pacientes com indicação a essa quimioterapia devem realizar um ecocardiograma antes do início do tratamento. Quanto à hormonioterapia, nós devemos dividir as pacientes em dois grupos: pacientes na pré-menopausa e pacientes na pós-menopausa, pois cada grupo receberá um tratamento, um medicamento diferente. O tamoxifeno é indicado nas pacientes na pré-menopausa, pois inibe a produção ovariana de estrogênio, sendo então indicado em tumores com receptores de estrogênio positivos e utilizado por 5 anos, e tem como principais eventos adversos os eventos tromboembólicos e a hiperplasia e câncer de endométrio. Quando indicado o uso do tamoxifeno, as pacientes devem ser orientadas a relatar quando houver algum sangramento vaginal. E apesar desse efeito colateral, o ultrassom endovaginal pélvico não é indicado de rotina. Já os inibidores da aromatase, por exemplo, o anastrozol, são indicados nas pacientes pós-menopausa por inibir a conversão periférica de testosterona em estrogênio. Falando sobre prognóstico, as recidivas locais têm mais chances de acontecer em pacientes que tiveram tumores com margens comprometidas. Nesse caso, deve ser realizada uma nova cirurgia ou radioterapia se a paciente já fez a mastectomia. As recidivas locais também têm mais chances de acontecer em graus nucleares mais indiferenciados do tumor, graus 1 a grau 3, em ordem decrescente de diferenciação, sendo o grau 3, então, de pior prognóstico, também relacionado ao tamanho do tumor e tipo histológico, sendo que o lobular tem pior prognóstico que o ductal. Já a recidiva sistêmica tem mais chances de acontecer quando houver um comprometimento axilar, ou seja, um sentinela comprometido, e, portanto, de pior prognóstico. Falando sobre tratamentos específicos, nós temos o carcinoma inflamatório, que acontece quando as células cancerígenas bloqueiam os vasos linfáticos da pele que recobrem a mama, por meio de metástases com eventos tromboembólicos enviados à região da derme. A maioria desses casos de câncer de mama inflamatório é de carcinoma ductal invasivo. O quadro clínico é de uma pele hiperemiada e faz diagnóstico diferencial com mastite. Porém, ao contrário da mastite, no carcinoma inflamatório não há melhora com antibiótico terapia. O prognóstico é muito ruim e sempre deve ser indicada a quimioterapia neoadjuvante seguida de mastectomia. O carcinoma de Paget, por sua vez, acomete areola e mamilo. Deve ser realizada uma biópsia do complexo areolo-mamilar, em que o patologista faz o diagnóstico diferencial com eczema e o tratamento é a centralectomia, com a ressecção central da mama, retirando toda a areola e o mamilo. Quanto às complicações, nós temos o linfedema, com uma incidência de 40% das mulheres apresentando algum grau. Pode surgir após o término do tratamento ou após longos anos. A maioria é limitado, mas podem existir quadros graves com dor local intensa, infecção da mama, do braço e da parede torácica, e o tratamento é feito com analgesia e fisioterapia. Uma outra complicação é a osteoporose, em que 80% das pacientes tratadas têm queda da massa óssea, e a partir dos 50 anos deve ser considerada a suplementação com cálcio e com vitamina D, assim como o uso de medicação em pacientes de alto risco. E quanto à densitometria óssea, o exame deve ser realizado após o tratamento e a cada 2 anos para pacientes sem uso de hormonioterapia. A infertilidade em mulheres com menos de 45 anos, ainda na idade fértil, é uma outra complicação, pois a quimioterapia é gonadotóxica. Então, se houver o desejo de engravidar, é recomendado
que se complete pelo menos de 18 a 30 meses de terapia endócrina hormonal, devendo interromper o uso de hormonioterapia na tentativa de gestar e retornar em até 2 anos, não esquecendo de encaminhar ao especialista. Os sintomas da menopausa também é um tipo de complicação. Nesses casos, a terapia hormonal deve ser evitada, porém, podemos lançar mão de outras medicações, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. A venlafaxina é um exemplo dessa classe e é de uso seguro. Devemos evitar a paroxetina e a fluoxetina, porque reduzem o efeito do tamoxifeno. Por fim, a depressão é uma outra complicação em que 22% das mulheres sobreviventes têm essa complicação e o risco é maior em pacientes jovens. Devemos encaminhar ao psiquiatra assim que for percebido algum sintoma associado. Quanto ao segmento, ele deve ser realizado sistematicamente e rigorosamente nas pacientes diagnosticadas e tratadas com câncer de mama. O exame clínico deve ser realizado a cada 3 meses nos primeiros 2 anos, semestralmente de 2 a 5 anos e anualmente após 5 anos. Já a mamografia deve ser realizada semestralmente nos primeiros 2 anos e anualmente após. Lembrando que a pesquisa exaustiva de metástases sistêmicas não tem indicação no segmento dos estádios iniciais, exceto em casos de sinais e sintomas clínicos sugestivos de doença em atividade ou em casos de teste genético. Lembrando também que o raio-x, a cintilografia óssea, a tomografia computadorizada ou ultrassom de abdômen devem ser realizados de acordo com sinais e sintomas. Essas foram as referências que eu utilizei. E é isso, obrigada.